Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Uma palavra de Paulo, apóstolo, a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Uma palavra de pastor para pastor. Uma palavra que alcança e ensina a todo cristão. Uma palavra para toda pessoa que está interessada em aprender sobre a verdade de Deus e o ensino do Evangelho e o ensino das Escrituras Sagradas. Combati o bom combate. Na vida, todos nós temos enfrentamentos, confrontos e batalhas. Completei a carreira. Todos nós precisamos estar atentos, convictos e compromissados com o nosso propósito. O propósito que Deus nos dá, o propósito para a nossa vida, não podendo assim desprezar a vocação. O dom de Deus não pode ser abandonado. Deus não pode ser ignorado, porque se ignorarmos a Deus, o propósito da vida não será completo e a carreira será interrompida e não haverá o sucesso para a existência. Guardei a fé. Para ir bem no combate e para completar a carreira, precisa guardar a fé. Isso trouxe inspiração para Timóteo, o pastor, o ministro, o cristão, aquele que nasceu num berço de fé. Paulo estava dizendo para ele que na vida temos combates, que na vida precisamos estar com um propósito bem esclarecido para completarmos a carreira, e para isso é necessário guardar a fé. Sem fé, o combate estará em risco. Sem fé, a carreira não será completa. E é por isso que a nossa fé tem sido tão atacada por falsos profetas, por falsos ensinos, por palavras que diluem o Evangelho, palavras mentirosas, palavras que são, na verdade, absurdas quando comparadas à verdade do Evangelho, ao próprio Jesus, o nosso modelo perfeito, e ao ensino dos apóstolos e dos profetas. Como diz a palavra de Deus em Efésios 2, versículo 20, que Jesus, ele é a pedra angular, a pedra de esquina. E os pilares e as colunas e os fundamentos sobre essa pedra é o ensino dos profetas e dos apóstolos. Querem diluir a nossa fé com falsos fundamentos, fundamentos esses que estão fora da pedra de esquina, da pedra angular, da pedra principal, que é a rocha eterna, que é Jesus Cristo. Querem destruir a nossa fé, colocando junto dela crendices que não servem para nada, a não ser para manipular e amedrontar aqueles que são fiéis, aqueles que almejam a verdade. Quando não, afastando aqueles que gostariam de se aproximar, porque conseguem perceber como é grotesco o ensino da mentira, unido a Jesus, frustrando pessoas, prejudicando corações e almas. E a fé é um fundamento, um agente, uma ferramenta na qual todos nós precisamos para a vida. Efésios 2, versículo 8, diz que todos nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de nós, porque é dom de Deus. Se o ensino for errado, a sua fé pode ser abalada. Se você seguir a pessoas que trazem ensinos que não são originários, que não vieram do conhecimento de Deus e da sua palavra, você vai estar perdendo muitas batalhas e não estará completando a carreira, porque a sua fé, ela está exposta e ela não está guardada, ela não vem e ela não está em Cristo Jesus, porque o engano, ele visa justamente destruir a nossa fé. Por isso, tantos falsos ensinos, falsos ministros, falsos pregadores. Tiago, no capítulo 3, no versículo 15,
diz que existem ensinos de demônios, e esses ensinos de demônios têm invadido igrejas locais e têm se pronunciado como se fosse a mensagem do reino de Deus, mas não é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, não é a mensagem da igreja de Jesus, que está em torno de Cristo, submissa a Cristo, e que pronuncia todo o ensinamento do reino de Deus e procura testemunhar o amor, o plano de redenção, de salvação oferecido por Deus, apontando uma direção para todos os pecadores, aos quais todos nós estamos inseridos. E Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, como disse o próprio Jesus em João 14, versículo 6. Estão atacando a nossa fé. E quem está atacando a nossa fé? Quem está procurando destruir nossa fé? É qualquer um que esteja contra Cristo, de maneira declarada, de maneira estúpida, por ignorância, por engano ou de maneira oculta. João disse em 1 João capítulo 2, versículo 18, ele disse assim: filhinhos, já é a última hora, e ouviram que o anticristo vem. Mas eu vos digo que agora já tem surgido muitos outros anticristos, porque esta é a última hora. Anticristo é todo aquele que é antagônico da verdade de Deus por meio do Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, Jesus, o Senhor, o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. O anticristo trabalha exatamente contra todo ensino de Jesus. Ele coloca meias verdades, ele apresenta um Jesus que tem nada a ver, ele apresenta uma religião como se ela fosse de Jesus, mas ela é completamente antagônica de Jesus, como, por exemplo, falar sempre de dinheiro como sendo um instrumento que movimenta a ação de Deus, como se ele fosse um objeto comprado pelo ouro, pela prata, pelo bronze, e quando na verdade Jesus é bom porque ele é bom, ele é amor porque ele é amor, ele auxilia porque ele gosta de auxiliar, ele faz o sol e a chuva vir sobre todos, e Ele quer que todos sejam salvos, e não precisa de barganha, porque Deus ama aquele que participa cooperando de maneira financeira, com alegria, de maneira voluntária, não por medo, não por ameaça de maldição, não sendo instrumento para beneficiar certos grupos somente. O Evangelho de Jesus chama a igreja a ser participante, sim, com seus bens, com o fruto do trabalho, que é a dignidade do ser humano, ajudando na igreja, no envio de missionários, no sustento da igreja local, no sustento de obreiros. Tudo isso é maravilhoso, desde que seja de acordo com o ensino do Evangelho, pela voluntariedade, pelo coração aberto daquele que ouve e acredita que aquele local trabalha seriamente com uma consciência cristã de ajuda mútua, de ajuda ao próximo, onde os irmãos estão em torno de Jesus. Isso é a igreja de Jesus Cristo. E João estava dizendo que o anticristo combate isso. O anticristo ele quer favorecer somente um grupo, gerando assim uma facção religiosa capaz de manipular todos aqueles com ofensas, dizendo ofensas a Deus, dizendo que aquele que não participa, ele é maldito. E isso é absurdo, porque só afasta as pessoas de Jesus, porque é um ensino mentiroso, enganoso, e Deus não quer isso de ninguém. O texto que vem ao meu coração, que me faz trazer a memória quando João fala sobre o espírito do anticristo, é que Daniel fala sobre a característica do anticristo. Ele está falando do personagem que há de surgir na história humana, sendo a encarnação do mal. Mas João diz que o espírito do anticristo ele já atua sendo antagônico de Jesus, antagônico da igreja, antagônico da mensagem de Deus, a fim de enfraquecê-la, para que ela perca a credibilidade na civilização humana, no mundo, como tem acontecido, de certa forma, por culpa dos maus obreiros. Então Daniel diz assim, Daniel capítulo 11, versículo 31, ele diz que o anticristo, ele terá como costume, como ação, profanar o templo de Deus, profanar o santuário de Deus, tirando o sacrifício diário aceitável de Deus do templo. E ele seria uma abominação desoladora, trazendo para o tempo
de igreja local, de igreja corpo de Cristo espalhado pela terra. Nós somos o santuário de Deus. O que o espírito do anticristo quer fazer é profanar a vida de cada um, tirando o verdadeiro sacrifício do centro. E o verdadeiro sacrifício, aquele que está no centro da mensagem, é Jesus. Ele é a mensagem, ele é a vida, ele é a palavra. Quando alguém coloca mamon, o dinheiro, como a coisa mais importante de um culto a Deus, de uma relação entre o homem e Deus, ele é mentiroso, é um sacrilégio, é uma abominação, é uma profanação. No versículo 32, Daniel diz, do capítulo 11, aqueles que violam a aliança serão pervertidos pela lisonja, mas o povo que conheceu ao seu Deus será forte e ativo. Deus está levantando você em nome de Jesus para ser forte no conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus, firmado na sua palavra, no amor de Deus, resistindo a toda imundícia, sujeitando-se a Deus, mas resistindo ao diabo e ele fugindo de você. É o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não se deixe vencer pelas propostas de Mamon. Não aceite pregações que sempre exageram na petição de dinheiro, como se Deus fosse aceitar você por causa do seu dinheiro. O que Deus quer de você é o seu coração completo. Aí você nunca vai ter problema com o dar, com o oferecer, quando necessário, para causas justas. E a causa da igreja é uma causa justa, desde que a igreja seja séria. Em nome de Jesus, fica aqui o alerta para a ação do anticristo, que ele viola a aliança, ele causa sacrilégios, ele enche o templo de sortilégios. E o templo que eu me refiro agora não é o de Salomão, é você. Não deixe entrar esses ensinos de espíritos demoníacos malignos sobre a tua vida. Deus abençoe você e te livre do espírito do anticristo. A potestade do ar, a potestade que atua nos filhos da desobediência, ela continua agora agindo e trabalhando. Deus abençoe você, repreenda o anticristo, você pregador que prega essas loucuras, essas heresias, essas abominações, em nome de Jesus, abandone essa lisonja, abandone essa perversão e volte-se para Jesus Cristo, volte-se para a sua palavra e não toque no povo de Deus com engano. E você que é povo de Deus, não ature e não aceite isso de forma alguma. Em nome de Jesus, corra para a palavra, combata o bom combate, complete a sua carreira, guarde a sua fé, a fé pura, a fé imaculada, a fé que é ensinada por Jesus. Deus abençoe vocês, um beijo gigante, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios da glória de Deus. Paz.